Bom, pessoal, essa apresentação é uma apresentação. Normalmente eu faço apresentações de negócio, né? Ó. E aí eu venho aqui, já vim falar de CRM, já vim falar de empreendedorismo, mas hoje eu vim falar de família e especificadamente da minha família. Só para eu me apresentar e aí explicar o que eu vim parar aqui, né? Eu sou vice-presidente da PeriWeb, é uma empresa que eu entrei há 17 anos atrás. A Dani estava lá quando eu entrei, né? E tantas outras pessoas que estavam lá, a gente teve uma alegria enorme, a gente deu uma super trajetória. Hoje nós temos mais de 500 colaboradores, vejo vários colegas meus por aqui. A nossa empresa foi vendida algumas vezes, hoje a gente faz parte do maior conglomerado de marketing do planeta. E aí depois eu me tornei investidor, investi no Share, tem lá o palco maravilhoso do Rafa. E aí um dia o Rafa me liga, me convida para eu investir na Gramado Summit desde 2022. Eu sou muito feliz por poder estar aqui, reunindo tanta gente hoje e ver esse evento crescer constantemente. Depois disso eu acabei investindo numa série de outras empresas, tenho participado de conselhos. E essa é a única parte de trabalho que eu vou falar hoje. Agora, aqui eu quero dividir com vocês a história que não é uma história triste. É importante que vocês saibam isso. Descobrir que você é de uma família típica é chocante, porque você não espera, mas não é triste. Então, queria deixar todos vocês cientes que não é uma história triste. E aí depois vocês vão entender porque eu escolhi essa imagem aqui. Mas também não é uma história fácil. Eu tive a oportunidade de, no lançamento da Gramado Summit, em Porto Alegre, encontrar Alice Bastos Neves. Não sei quem de vocês assistiu a palestra dela ontem. Foi sensacional, né? Aí quando acabou a palestra, eu e a Alice, nós somos do mesmo movimento da Igreja Católica, que é o movimento de Emaús. Eu fui lá, conversei com ela e contei um pouco da nossa jornada, e ela me disse o seguinte: Augusto, uma boa parte de pais atípicos somem. E aí quando eu perguntei para o chat GPT, eu descobri que hoje 36% dos pais somem. Não são apenas os atípicos. A minha categoria de pai está muito mal. E é importante a gente dar palco aqui, como o nosso primeiro grande palestrante da história da Gramado Summit, que foi o Marcos Piangers, que eu conheci como humorista, mas que o Brasil inteiro conheceu como pai. E eu assisti o Marcos Piangers aqui na Gramado Summit, eu não era pai. Eu me tornei pai depois de aprender várias lições. Talvez, além do meu pai, o Piangers também pode ter me impactado nessa jornada. Agora, essa é uma história de amor e fé. E eu gostaria que todos vocês se concentrassem muito na palavra amor. Porque se a gente não tiver amor, a gente não vai a lugar nenhum. E quando o Marcos abre a Gramado Summit e abre junto o coração dele, dividindo com ele o amor dele pelo pai, nesse último ano que eu pude acompanhar essa jornada dele, a gente vê que esse é um evento que ele quer falar de inovação, mas eu ainda não encontrei nada mais transformador do que o amor. E se vocês puderem adicionar a fé, tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Como é que começa essa história? Essa história, ela tem um marco aqui em Gramado, quando eu me casei com a minha esposa. Alguns de vocês estavam lá, ó, foi no Hotel Rita Hopner. Um casamento, na sua origem, ele tem o objetivo de juntar duas famílias que prometem se amar. Porque o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. Quem me ensinou isso foi justamente o Monsenhor Urbano Ziles, lá do movimento de Emaús. E eu decidi prometer para a igreja, prometer para o governo, assinar um documento no cartório de que eu iria amar a minha esposa e criar uma família. E a gente foi vivendo momentos muito legais, eu e a minha esposa. A gente viajava para lugares legais, a gente comprou um apartamento maior, que tinha mais quartos, e todo mundo perguntava, tá, mas e os filhos? E os filhos? E os filhos? Eu lembro de sempre falar para minha esposa o seguinte: olha, eu escolhi casar contigo. Se tu quiser ter filhos, nós vamos ter filhos. Se tu não quiser ter filhos, nós não vamos ter filhos. Porque ter filhos é uma transformação total na vida da mulher. E deveria ser também
na vida dos homens. Mas apenas 64% dos pais permanecem nessa tarefa. Mas 100% das mães estão nessa jogada. E aí, a gente foi fazer uma viagem para um lugar paradisíaco. Por isso que eu falei que não era uma história triste. Foi no meio de uma ilha, nas Maldivas, no Réveillon, que a Marina e eu chegamos à seguinte conclusão: esse ano nós vamos ter filhos. E aí a gente estava literalmente no paraíso. Eu lembro que na hora que deu a virada do ano lá em Dubai, tocava uma música que dizia o seguinte: tudo que nós precisamos é de amor. Hoje à noite. Isso ficou gravado em mim. Eu não entendia muito bem o porquê naquele momento. E aí, depois de voltar de uma edição do Web Summit em Lisboa, porque eu sempre tive uma jornada de viajar muito. Eu não entrei de sócio na Gramado Summit por acaso. Eu adoro o evento. Eu acho que é a maneira mais fácil de eu não trabalhar. Eu estou sempre em evento. Onde é que está o Augusto? Está em algum evento. Aí o pessoal acha que é trabalho, né? Tá aqui a Ju, minha sócia, que, né, sabe que eu gasto bastante de evento. Mas fica tranquilo que vai dando certo, né, Vinhança? É importante te investir em evento. E aí eu cheguei de viagem e a minha esposa nunca me espera acordada, porque ela dorme cedo e eu durmo tarde. E ela me esperou com um vinho. Ela nunca me dá um vinho. Mas naquele dia ela me deu um vinho e quando eu abri na garrafa, eu não sei se o Flávio tá aí. Esse vinho, Flávio, é um DNA 99. É um DNA 99 esse aqui. Estava escrito papai. E foi chegando de uma viagem que eu descobri que ia começar a maior jornada da minha vida, que é de ser pai. E aí foi um segredo, a gente decidiu fazer disso uma história, porque a gente gosta de contar história, eu e minha esposa. O que a gente escolheu? Como era novembro, eu tinha que ir para a Copa do Mundo, que eu tinha me programado. Porque quando eu estava lá nas Maldivas, eu fiz um plano. Eu pensei, se a gente não engravidar até tal momento, eu vou para a Copa do Mundo. A minha esposa falou, não, vai sozinho que eu não vou aguentar te acompanhar. Ela tinha razão, porque foram 18 jogos em 20 dias que eu fui lá, ainda fui na Fórmula 1, foi uma loucura. Só que eu não tinha imaginado que o plano podia dar certo. E aí, logo quando ela me disse que ela estava grávida, isso era um domingo, na terça ou na quarta-feira a gente embarca para o casamento do Drebs e da B. Não sei se eles estão por aí, mas é um outro casal que tem um amor que inspira muito. E aí a gente foi lá nesse casamento, então o Santiago já começou viajando na primeira, segunda semana de gestação. E aí a gente decidiu contar para a família no Natal. O que a gente fez? Comprou uma meia dúzia de camiseta azul, meia dúzia de camiseta rosa, a gente não sabia o que era, e entregou para a família ao mesmo tempo no Natal. Eles abriram, não entenderam muito bem o que estava acontecendo, até que a minha irmã Carolina se deu conta numa fração de segundos e descobriu que a gente teria o primeiro neto da minha família, o segundo neto da família do meu sogro. E por que eu estou contando tudo isso para vocês? Para que vocês entrem no mesmo clima de amor que tinha dentro das nossas famílias para receber um filho. E aí, a gente começou a nos preparar para ser pais. E muitas vezes as pessoas não se preparam. O Padre Zezinho, na oração da família, ele fala, né, que nenhuma família começa e termina em qualquer de repente. E às vezes a gente esquece a importância. Não importa qual é o tipo de família, mas sim que a gente tenha amor para enfrentar todos os desafios que virão. E a gente fez tudo, tá? A gente fez o ensaio de pré-wedding, a gente voltou na igreja que a gente casou, a gente foi na minha vinícola favorita fora do Brasil, que no Brasil é a Pisato. A gente tirou foto com o Guga, o nosso mais velho, e a gente veio aqui na Gramado Summit e estava escrito o seguinte naquele painel: encontre o futuro. E eu já sabia naquela Gramado Summit que o meu futuro era com o meu filho e com a minha esposa. Eu fui fazer um curso de como cuidar aqui, a Rosane, que tanto nos ajuda, foi junto, meus pais. Eu estudei tudo, eu vi todos os documentários do Netflix sobre maternidade. Interessante, não tem sobre paternidade.
Depois eu tive a oportunidade de conversar com a Melina lá no Moinhos de Vento, para falar um pouco sobre que talvez a gente tinha que mudar o nome, né? Como chama maternidade, a gente já meio que deixa o pai de lado na largada. Mas a gente não está em posição de reclamar. Eu fiz uma trilha sonora, eu e minha esposa, Bem-vindo Santiago. Estava tudo organizado com muito amor e muita fé. Esse aqui, ó, coincidentemente, foi o nosso chá de bebê. Aquela fé que está ali é a fé de neon que tem na minha sala. Só que quebrou aquele neon, eu tive que comprar outro. Coincidentemente, eu tive que restaurar a minha fé antes do meu filho nascer. E aí a gente viajou legal, sabe? Eu e a Marina foram a alguns países, porque no nosso casamento a gente entregou para as pessoas um cartão, um bilhete, uma passagem aérea impressa, era esse o nosso convite. Cada mesa tinha o nome de uma cidade onde a gente foi feliz viajando. E aí chegou a hora do parto. Na hora do parto, a Marina e eu, mais a Marina, decidiu que a gente não iria contar para ninguém na hora do parto, que nós iríamos fazer uma surpresa. E aí a gente chegou no Moinhos de Vento e a gente fez um upgrade, porque a gente queria ter uma experiência mais incrível. Lá no Moinhos, eles têm umas suítes que tem esse pôr do sol maravilhoso. E foi para lá que a gente foi. A gente foi lá, fez o upgrade, foi para a suíte maravilhosa, escutou a nossa trilha sonora. E essa aqui, ó, é a última foto antes da família surgir, às 8h17. Eu não tinha... Essa parte eu não tinha treinado ainda. Vamos lá. E aí, o Santiago nasceu, ele não se mexeu. As palavras da obstetra, Clarissa Amaral, ela falou o seguinte, ó: pai, ele está cansado, ele está muito cansado, ele está realmente cansado. E aí ela saiu, a pediatra sai com ele da sala, fico eu e minha esposa dentro da sala de cirurgia, e aí a gente começa a não entender nada e entender o que é ser pai, né? Que é não ter o controle das coisas. Até que a médica olha para mim e fala o seguinte: Augusto, vai lá, né? Vai lá ver. Aí eu saio da sala, vou lá ver. O Santiago está lá, ela olha para mim e fala, dá a nota de Apgar, que eu descobri o que era, né? O primeiro KPI que eu acompanhei do Santiago. E ela diz, ele vai botar o CPAP e vai para a UTI. Ela dá um tapa nas minhas costas e fala assim: vai lá, pai, e avisa para a mamãe que ele foi para a UTI. E assim, várias vezes, meus colegas me chamam para dar notícias difíceis, né? Então, às vezes, o trabalho me preparou. Mas como é que tu fala para uma mãe que acabou de ter o seu filho, que viu todos os documentários lindos, falando sobre a Golden Hour, que se preparou para ter, na hora do pôr do sol, o filho, tudo isso, que ela não vai poder abraçar o filho. Só que isso não era uma preocupação mais, porque a maior parte das nossas preocupações são irrelevantes. Eu só precisava ser honesto com ela e contar o que tinha acontecido. E aí, essa foi a maneira com que a Marina viu o filho dela pela primeira vez, através de uma ligação de vídeo. Lá no Moinhos, o pessoal nos trata muito bem e eles colocaram ali as nossas tarefas, né? Visitar o Santi na UTI e tirar o leite para entregar para ele. E aí tem uma questão interessante, que é, quando tu vai para a sala de recuperação e o filho vai para a UTI, num processo de cesárea, tu tem que esperar algumas horas para se recuperar, depois tu vai para o quarto, aí tu tem que esperar que tu consiga urinar de forma natural, para não ter que colocar de novo uma sonda. Esse processo leva horas. A Marina só foi ver o Santiago no outro dia, não foi naquele dia. Só que vocês lembram que eu tinha uma surpresa que eu ia fazer para minha família? E agora eu tinha que ligar para minha família e explicar o que tinha acontecido. Mas como que tu explica algo que tu não sabe o que é?
Como que tu liga para os teus pais e fala, olha, nasceu tantos quilos, tantos centímetros. Não, o que eu falei é o seguinte, mãe, o Santiago nasceu, mas não sabe o que aconteceu. E ele está na UTI. E ontem eu encontrei um amigo aqui, ele me falou de um casal de Montenegro, que teve uma filha, que também tem uma doença, que é uma doença não diagnosticada. E a Marta me ajudou. Eu não sei se vocês conseguem ter noção do espaço que a gente tem, quando a gente está aqui. Só de anunciar que era uma palestra sobre paternidade atípica, um amigo me procurou, veio aqui, falou que ele tem um amigo que teve uma filha com uma doença rara, e eles não sabem o que fazer. E ele me pediu por uma referência. E aí eu fui atrás da minha referência, que ela surge como um milagre de Deus na minha frente, com um filho dela, que tem um instituto. E antes de eu subir nesse palco, os advogados do instituto dela já entraram com uma ação para que eles consigam ter o mesmo nível de atendimento que o meu filho tem. E eu não disse uma palavra, eu só incluí na pauta do maior brainstorming da América Latina a inclusão. E enquanto o Santiago estava na UTI, essa aqui são as nossas imagens, minha e da minha esposa. Nós não tiramos o sorriso do rosto, mesmo sem saber o que estava acontecendo. Porque a gente tomou uma decisão, da mesma forma que a gente decidiu se amar, a gente decidiu logo no início que a gente ia escolher a coragem ao invés do medo. Que a gente ia escolher a fé ao invés do desespero. E a ciência ao invés da teimosia. E eu não tinha a menor ideia que essa decisão levaria 83 dias. Não saber o que está acontecendo por uma hora é angustiante. Obrigado. Não saber o que está acontecendo por 3 meses é o que nós tivemos que enfrentar. Mas eu sou um privilegiado no meio de milhões de pais atípicos, mães atípicas, na sua maioria, que nem sabem o que os seus filhos têm. O Santiago nasceu às 8h18. E desde o dia 23 de junho de 2023, eu canto parabéns para ele todos os dias às 8h18. Aí um dia eu estava em Nova York dando uma palestra, e eu olhei o meu relógio, era 8h18. Eu interrompi a palestra e fiz todo mundo cantar parabéns comigo. Poucas pessoas me perguntaram, mas por que tu canta parabéns todos os dias, no mesmo horário? E a resposta, ela é muito simples. Porque quando meu filho estava dentro da incubadora na UTI, eu não sabia se um dia eu ia poder cantar parabéns de 1 ano. E eu decidi celebrar todos os dias da vida dele. Então, se vocês tiverem a oportunidade, celebrem todos os dias a vida, porque ela não é uma garantia. E aí, eu e a Marina, e todo mundo que é da nossa família, que estava convivendo com aquilo, nós precisamos entender como que a gente ia conviver com o caos. Porque eu estava preparado para o parto humanizado, sabe? Eu hoje sou ativista contra o parto humanizado. Eu gosto de equipamento, sabe? Moinhos de vento. Equipamento, raio-x, o máximo que puder, melhor. Tá? Mas eu precisei criar um manual para não enlouquecer. Porque o convite ao desespero, à depressão, ele é gigantesco. Porque a gente projeta a perfeição e a gente esquece que só Deus é perfeito. Ninguém
é perfeito. E talvez o nosso conceito de perfeição é o maior erro. Como é que era o nosso ritual? A gente jantava no hospital, cantava parabéns, nos despedia do Santiago e ia para o carro. A gente rezava no carro antes de sair do hospital. A gente chegava em casa e ia dormir. A gente acordava, tomava banho e tomava café. Não podia deixar de fazer nenhuma dessas coisas, porque a sanidade mental era importante para enfrentar o desconhecido. A gente dirigia até o hospital, ouvindo a palavra do dia, que uma ex-colega minha de PM Web, sem ter a menor ideia do que estava acontecendo, me mandou no Spotify, o padre João Carlos, de Pernambuco. E eu ouvia todo dia, e logo depois eu ouvia 5 músicas. Uma delas foi o Heron que me mandou, que falava da importância de descansar durante esse processo. E aí a gente chegava no hospital, rezava de novo e ia lá para a UTI e passava mais um dia. E assim a gente seguiu durante 83 dias e não enlouquecemos. Agora, uma coisa interessante dividir com vocês. Essa é a minha casa. A minha casa é o lugar que eu projetei, eu e minha esposa, que a gente fez como a gente gostaria. E a gente nunca imaginou que nós dois, sozinhos em casa, seria o momento mais difícil de enfrentar dentro de casa. Aqueles dias, os 83 dias, eles eram um filme dramático. Só que, o maior filme de drama pode durar 3 horas. E ele acaba. O nosso, a gente não sabia se um dia iria acabar. E nesse drama vivia a família toda. E aí veio uma lição. Lá naquele chá de fralda, que vocês viram lá, que tinha a nova fé da nossa casa, a gente entregou para cada uma das pessoas uma vela e pediu para que elas acendessem essa vela no dia 22 de junho, que era o dia da véspera que iria ser a cesárea o parto, né, do Santiago. E aí veio uma lição que eu aprendi, e se eu puder dividir com vocês, ela foi muito importante para mim. Eu e a Marina, nós nunca questionamos a Deus pelo que a gente estava vivendo. A gente pedia para aumentar a capacidade de entendimento. Porque para entender o desconhecido, é preciso ter um nível de entendimento muito maior do que eu tinha. E a gente nunca falava do tamanho do nosso medo para Deus. Nas horas mais difíceis, e foram muitas. O Santiago teve que fazer 2 ressonâncias magnéticas, né? Porque a gente desconfiava que tinha alguma coisa no cérebro. Só que uma criança de 8 dias, para fazer uma ressonância magnética, ela tem que ser entubada. E poucos médicos sabem entubar uma criança de 8 dias. E às vezes não dá certo. Então a gente foi um dia e não deu certo a intubação. E aí tu olha um bebê de 8 dias que tem uma intubação que não dá certo e tu tem que desistir, voltar para casa sozinho e ter fé que no outro dia vai dar certo. E deu certo. Nos dias mais difíceis a gente precisa disso. E aí veio o primeiro diagnóstico. O primeiro diagnóstico foi uma hemorragia cerebral subdural. E esse foi um dos dias mais felizes da minha vida, quando me disseram: Augusto, ele só tem uma hemorragia cerebral subdural. Tá tudo certo. É só esperar retroceder. Nós saímos até para ir no Velho Quintino. Vamos comer um filé. É só uma hemorragia. Não era. Mas às vezes uma informação errada é melhor do que a ausência de informação. Ela não vai te ajudar muito, mas ela te alivia.
E aí, gente, a gente continuou sem saber o que era, porque passou o prazo do retrocedimento da hemorragia e ela retrocedeu, mas não mudou nada, o quadro de hipotonia mantinha. E aí o que eu fiz? Eu liguei para o padre Leandro Chiarello e falei para ele: padre, eu preciso que meu filho seja batizado. E aí o padre Leandro e o Moinhos de Vento, com a ajuda das minhas irmãs, da minha família, em 54 minutos, depois que eu mandei a mensagem para ele, o padre Leandro está dentro da UTI. Ninguém entra numa UTI. Ninguém entra numa UTI. Mas o padre Leandro estava ali. Porque eu descobri que é onde a ciência é mais levada a sério que a fé prevalece. Não existe essa disputa entre a ciência e a fé. Os primeiros hospitais foram construídos por aqueles que tinham fé. E são os profissionais da saúde aqueles que mais acreditam. Mas não se enganem pela minha emoção contando esses fatos para vocês. A minha vida na UTI não foi triste. Ela foi assim, ó. Porque tem pessoas que trabalham dentro dos hospitais que pensam naquelas pessoas que estão lá dentro. E a gente fez amigos para a vida toda. A gente se divertiu. A gente plantou árvores. E aí a psicóloga Valesca um dia olhou para mim no fundo dos meus olhos e falou o seguinte: Augusto, aceita o teu luto, mas lembra que tu tem um filho e ele está vivo. E aí ela perguntou para mim: qual que é o teu sonho para o teu filho? Eu falei: eu quero levar ele no jogo. E aí eu comprei 9 camisetas do Internacional naquele dia. E eu levei o Santiago no jogo. E o Inter ganhou. E essa plaquinha aqui, ó, foi quando ele completou 1 mês de UTI. Ele tem mais de uma dessas. Só que chega um momento que a gente balança. Ninguém é de ferro. Nem o homem de ferro é de ferro. E a gente começa a questionar o que a gente tem que fazer. E eu recebi de uns amigos um presente, né? Uma roupinha que estava com várias mensagens. Naquele dia eu dei banho no Santiago. Coloquei essa roupinha e eu resolvi literalmente entregar para Deus. Eu falei o seguinte: Deus, se eu sou egoísta aqui e o lugar do Santiago não é aqui, dá tudo bem. Tá tudo bem. Eu vou aceitar. Mas eu não quero que ele sofra. E aí nessa hora a gente conseguiu chegar no diagnóstico. E o diagnóstico foi contado para mim da seguinte forma. E não interpretem mal, tá? Ele é um diagnóstico técnico profissional. Augusto, a notícia que eu tenho para te dar é muito ruim. É péssima. O exame veio, ele chegou ontem. Nós nem conseguimos entender o que era. É uma doença rara, ultra rara. Ele vai ficar cada vez mais fraquinho. Os músculos vão parar, até que o coração vai parar de bater. E eu estava com ele no colo. Graças a Deus, a Marina não estava do meu lado. Mas ela chegou poucos minutos depois. E aí eu tinha que contar para ela esse diagnóstico. E aí vem esse choque da doença rara. Porque qual é o maior inimigo da doença rara? A ignorância. Não é porque o profissional estudou 20 anos, que ele é médico, especializado, que ele está
que ele tem o conhecimento de todas as doenças. As doenças raras, elas são mais de 9.200 doenças raras conhecidas. E elas atingem um percentual da população que é grande. São cerca de 13 milhões de brasileiros que possuem algum tipo de doença rara. Só que como elas são muitas, não tem conhecimento sobre isso. Aquele diagnóstico estava errado. Não era... Desculpa, o diagnóstico estava correto. O prognóstico estava errado. Só que eu tive que descobrir. E aí veio o meu networking. A primeira coisa que eu fiz foi colocar no Instagram. Lembra quando eu falei para você sobre escolher a coragem ao invés do medo? Eu descobri que a quantidade de pessoas que soubessem disso faria diferença na minha vida. A Roberta, que é uma prospect, nunca virou cliente minha. Ela viu meu post no Instagram. Eu e a Roberta nunca nos vimos de verdade. Foi só call. Ela me ligou e ela falou assim: Augusto, a irmã gêmea da minha melhor amiga tem uma filha com miopatia. Liga para ela que ela vai te ajudar. E eu liguei para a Letícia, que é a mãe da Malu e da Cecília. E durante 1h30, na sala de espera da UTI do Moinhos de Vento, a Letícia me explicou tudo o que eu precisava saber sobre os próximos 2 anos da minha vida. Foi através de um benchmark, uma estratégia de marketing, botar pessoas para conversar. Logo depois disso, eu pensei, eu preciso de uma mentoria para entender como que eu vou criar o meu framework para lidar com uma doença rara a qual eu não conheço. E aí, gente, vem a parte legal de em 2022 eu ter comprado um pedaço da Summit. Porque eu conheci o Pedro Janot. O Pedro Janot foi o primeiro palestrante cadeirante da Gramado Summit. E é por isso que todos os palcos do Gramado Summit têm rampa. E o palco principal tem apenas rampa. Por causa do Pedro Janot. Eu liguei para ele. Ele é o cara que trouxe a Zara para o Brasil. Ele foi o cara que criou a Azul junto com o Dave Neeleman. Ele era o CEO da Azul até que ele caiu do cavalo e ficou tetraplégico. E aí ele virou o CEO da própria cura. E eu fui buscar nele a inspiração que eu precisava. E a resposta dele foi muito rápida. Foi sim, quando? E aí antes de voltar para a terapia, sentado no café, ele me ajudou a construir o framework para eu enfrentar essa nova realidade dentro da minha vida. O atendimento psicológico, e essa aqui foi a foto que eu achei com a Valesca, aqui que está sem máscara, que é a psicóloga da UTI. A minha categoria de homem, tem muita dificuldade de ir no médico, né, amor? Só vou no médico porque ela marca para mim. A gente, às vezes, não se dá conta da necessidade de ir no psiquiatra, de ir no terapeuta. A gente não pode continuar errando. Não dá para vir na Summit assistir o Piangers quase todo ano e continuar cometendo os mesmos erros. É inútil esse tempo gasto dessa forma. Mas ela nos ajudou muito. E essa aqui é a nossa saída da UTI. Se vocês quiserem ver, é um vídeo de 3 minutos, está lá no meu Instagram, onde eu tive a oportunidade de, em nome da minha família, agradecer a todo mundo que esteve conosco nesses 83 dias de UTI. E aí começa uma outra jornada, que é a jornada da deshospitalização. O Santiago, que tem miopatia centronuclear, uma doença ultra rara que atinge a mitocôndria, onde não tem uma das proteínas. Ele enfrenta uma condição de hipotonia, que faz com que ele tenha pouca força. Então, para ele engolir, ele não consegue. Então, ele se alimenta por sonda, e ele foi para casa com um respirador 24/7, e ele precisa fazer 2 fisioterapias por dia, fonoaudiologia de segunda a sexta, tem uma série de médicos que se envolvem no cuidado dele, e ele foi deshospitalizado, ele não teve alta. Essa aqui é a jornada dele, que eu quis exemplificar. A Bruna deve estar por aí. A Bruna apareceu lá em casa. Ela é a fundadora da Cora, uma empresa de multiterapias, que são fono, físio, terapia ocupacional. E esse aqui é o 2º dia dele em casa. A minha casa, vocês viram lá, né? Era eu e a minha esposa. Durante a pandemia, a gente ficou conhecido por ter uma grande adega de vinhos, onde a gente arremessava rolhas. E quando eu saí para ir para o hospital, eu esperava voltar com o meu filho. 83 dias depois, eu cheguei com o meu filho. Mas quem abriu a porta para mim foi a enfermeira.
E desde então, eu convivo com toda essa equipe que maravilhosamente cuida do meu filho. Mas eu perdi o que a gente chama de privacidade. Que eu vou dizer para vocês, é menos importante que a saúde do nosso filho. Mas talvez a gente nunca se dê conta. Eu precisei entender. Só que a adaptação ao home care foi cheia de maravilhas. Esse aqui é o livro que a Bruna deu quando completou 1 ano que o Santiago chegou em casa. Não fui eu que construí essa memória, foi ela que nos deu. Isso aqui é a nossa última conquista, que é o Santiago viajou de avião pela primeira vez. Só que para a gente viajar de avião, nós fomos em uma comitiva. Nós éramos 9, aí depois eu acabei expulsando a minha irmã da comitiva, que ela tinha uma palestra para dar, mas na verdade ia sair muito caro o quarto dela, que a gente ficou no resort. Aí, mas estava ali, ó, estava todo mundo, a Bruna foi com a gente. Aí, eu falei para a Marina o seguinte, ó, nós vamos nos dividir. Tu cuida do manejo e eu cuido da pesquisa. Só que eu descobri que a busca pela cura pode tirar o foco da vida. E é uma descoberta difícil. Porque a gente vai querer sempre em busca da cura. Mas tem algumas etapas nessa jornada que eu precisava viver. Eu precisava entender. Graças a Deus, Porto Alegre tem o maior especialista em doenças raras do planeta. O professor Roberto Giuliani, fundador da Casa dos Raros, é o maior especialista do mundo nisso. E Porto Alegre é um centro de excelência de doenças raras. Então, olha que orgulho a gente tem. Era a 2 quilômetros do hospital que eu estava, o melhor centro do Brasil de doenças raras. Mas o Marcos Mion, que não é o Faro, né? Mas o Marcos Mion, ele tem um filho com autismo. O autismo não é uma doença rara, mas é na mesma comunidade de pais atípicos que eu faço parte, e tenho outros amigos aqui que fazem parte. E um dia eu vi um vídeo do Marcos Mion e ele falava o seguinte: se Deus aparecesse na minha frente agora e me dissesse, Marcos, o que tu quer pedir? Eu não ia pedir para o meu filho não ter autismo, porque o meu filho, ele é assim, e eu amo ele assim. E aí na hora eu entendi que a busca pela cura estava desviando o meu foco da vida. Esse é o Santiago hoje. Eu acho que ele não está aqui, ele deve estar no carro, porque ele estava chorando um pouco. É ele andando de avião, ele conhecendo o Pocotó, ele encostou no cavalo, ele sabe imitar o cavalo. Então hoje, a nossa história está dando tudo certo. Só que chegou um momento que a gente precisava tomar uma decisão. Aumentar ou não a família. E aí eu fui falar com o ChatGPT. Mentira, eu falei com os médicos, tá? Isso aqui é só para o slide. Mas ele resumiu a minha jornada, que é o risco da recorrência. Qual que é a chance de acontecer de novo? E aí meu primeiro objetivo é como que eu faço para não acontecer de novo? O problema é o seguinte: o erro genético do meu filho é uma mutação de novo. Significa o seguinte: tu não tem como evitar. Ela aconteceu porque ela deveria acontecer. Então, qual que é a chance? A mesma de todo mundo. É mais ou menos o seguinte: tem que girar a roleta de novo e acreditar que vai dar certo. E aí nasceu o Salvador. E o Salvador nasce no mesmo hospital, na mesma sala de parto, na mesma sala de recuperação, com a mesma pediatra. Ele ficou 1 noite na mesma UTI, porque ele é pediatra. Porque nós não ficamos com trauma. Nós ficamos agradecidos pela maneira como nós fomos tratados. E dessa forma, a gente aumentou a nossa família. Eu passei o tempo, mas é a vantagem de eu ser o dono do palco, tá? Quais são os aprendizados? E desculpa para o próximo palestrante. Quais foram os aprendizados? Se você puder escolher, tenha filhos com quem você ama, porque esse amor vai se multiplicar. E nas horas mais difíceis da sua vida, é o amor que vai te segurar. Os filhos
eles devem ser feitos para serem amados. O processo de fazer é bem prazeroso, tá? Mas eles devem ser feitos para serem amados. E uma mãe chegou na UTI, ela veio visitar, porque depois que você fica na UTI, você vai no hospital e você visita as pessoas que estão na UTI, porque você cria uma relação. Ela chegou e ela tinha um filho também com uma doença rara. E eu perguntei para ela, como é que é? E ela olhou para mim e falou, é igual, eu amo ele é meu filho. E eu, é isso aí, eu amo ele é meu filho. A fé e o suporte psicológico tem que estar em todas as famílias, porque essa é só a minha história, e eu posso colocar ela no palco, mas todos nós temos as nossas histórias, podem ser menores, maiores, não faz diferença. E o mais importante, eu preciso dizer para vocês, a rede de apoio e a condição financeira faz toda a diferença. Eu estou aqui compartilhando a minha história para que famílias que não tenham as minhas condições tenham espaço de serem incluídas, como eu posso oferecer para o meu filho. Mas o meu filho, ele não é diferente das crianças que estão sem condições dentro de hospitais públicos ou esquecidas pelos seus pais e que não têm o cuidado. Eu tive essa sorte. Meus pais deram tudo o que eles podiam, pagaram uma escola particular para mim. Eu cheguei aqui, eu não preciso me preocupar, talvez, com o saldo da conta. Eu vou conseguir pagar o restaurante. Eu vou conseguir pagar o equipamento. Quando eu precisei do respirador, eu lembro de ligar para a Melina e falar para ela, Melina, eu preciso do respirador. Era a única coisa que eu podia oferecer para o meu filho. E aí ela falou, não, nós vamos resolver. Mas eu podia, isso eu posso. Faz toda a diferença, mas muitas pessoas não têm. Chegou o momento de eu agradecer e devolver o palco para os outros palestrantes. E eu quero agradecer primeiro a Deus, que me permitiu ser pai. Depois eu quero agradecer a Marina. Eu quero agradecer. Fica aqui. Eu sei que tu não gosta. Eu quero agradecer aos profissionais de saúde. Por favor, uma salva de palmas. Porque não importa quantas pessoas tu possa ter ao teu lado, não importa quanto dinheiro tu tenha, a vida do meu filho depende de uma técnica de enfermagem que ainda nesse país não tem um piso salarial. Então, quando a gente vê uma luta pelo salário do técnico de enfermagem, é a luta da minha família. Eu quero agradecer ao Jorge Drexler, que é um cantor uruguaio, médico. E ele tem uma música que a gente ouvia e a gente botou na playlist do Santiago, que a vida é mais complexa do que parece. E tem uma canção linda dele, gravada com a Mercedes Sosa, que fala o seguinte, seja o que seja. Eu quero agradecer às empresas que eu faço parte, porque eles seguraram a onda durante 3 meses que eu sumi. Vocês lembram do primeiro slide lá que eu mostrei? Tudo que eu faço? Pois é, durante 3 meses eu sumi. Graças a Deus, eu podia. Mas são essas pessoas que trabalham comigo que seguraram a onda. Mas eu quero agradecer principalmente a SAP, que é a empresa que a Marina trabalha, que é quem paga o plano de saúde do meu filho. E a Adri, que é a diretora de RH, quando ela ficou sabendo da situação, ela ligou para a Marina e ela falou o seguinte, tudo que tiver ao alcance da SAP, nós vamos fazer. E quando uma empresa pratica os valores nessa hora, é porque realmente eles têm propósito. Não por acaso, a SAP é liderada por mulheres no Brasil, na América Latina, e o melhor lugar para trabalhar no Rio Grande do Sul. Eu quero agradecer, uma salva de palmas. Eu quero agradecer aos amigos e à família que acolheram, que entenderam, que tiveram respeito, porque a nossa dinâmica é totalmente diferente. E aí eu me atrasei demais, tá? Mas eu quero terminar com uma frase para vocês. Um dia antes quando eu acordei, eu e a Marina, naqueles longos 83 dias de UTI, eu já tinha o diagnóstico, eu entendi que eu não tinha um problema. Eu tinha um motivo para todos os dias acordar e vencer.
E se todos vocês pararam um pouco mais de meia hora da vida de vocês para ouvir sobre doenças raras, é porque hoje a gente venceu. Muito obrigado. Volta ao palco. Desculpa pelo atraso. Eu nem sei como é que eu vou continuar.